Nosso Deus, amém? Glória a Deus. Liga o microfone para a irmã Laleika. A graça e a paz do Senhor Jesus, amados. Tudo bom? Tudo em paz, né? Tudo na graça de Deus. Em primeiro lugar, eu quero dizer para vocês que eu aqui me sinto como um peixe fora d'água. Tu sabe que ministrar aqui no altar, eu chego aqui com temor e tremor. Esse não é o meu chamado. Esses dias mesmo, eu recebi visita em casa. Eu passei o dia inteiro falando de Jesus. E entrei noite adentro e fui até 2 horas da manhã. Para ministrar diretamente a pessoas, eu ministro horas e horas e horas. Agora, manda eu para o púlpito. Não é o meu chamado. Sincero e francamente, eu só venho aqui por obediência ao pastor. Mas eu quero dizer, não é o meu chamado. Portanto, Espírito Santo, eu dependo de Ti. Cada um de nós aqui dependemos de Ti. Sem Ti nada podemos fazer. Por isso invocamos nessa hora o Teu poder, o Teu agir, a Tua graça, a Tua misericórdia. O Teu manifestar da Tua glória nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ô Espírito Santo, eu dependo de Ti. Eu sou apenas um veículo agora nas Tuas mãos. E eu quero te pedir, usa-me, Senhor, por Tua misericórdia e graça. Porque Tu sabe que de mim mesmo nada eu posso fazer. E se Tu também não trabalhar em cada coração, e tudo que eu disser, as pessoas não vão conseguir entender. Porque é Tu quem convence as pessoas do pecado, da justiça, do juízo, da verdade. E nós somos apenas os Teus veículos. E a Ti, Senhor, damos todo o louvor, toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Aleluia. E antes de começar, eu gostaria de fazer uma encenação, para vocês entenderem parte do que eu vou dizer. Porque o Espírito Santo, amados, quer nos levar a um novo nível, a uma nova dimensão. E eu estou aqui, nesse nível aqui, e nesse nível aqui, que é o nível onde vocês estão, eu consigo visualizar vocês, mas eu não tenho uma completa visão. Tudo no reino do Espírito, tudo no reino físico, melhor dizendo, é um paralelo do que acontece no reino espiritual. E eu subo um degrau, então eu subo no reino espiritual, eu subo de nível. E daqui eu tenho uma visão melhor. Eu posso olhar para vocês e posso ver coisas que eu não via quando eu estava no mesmo nível que vocês. Mas eu ainda não tenho uma boa visão. Eu subo mais um nível e daqui eu já consigo ver melhor. Mas eu ainda não tenho uma visão completa, né, do que eu poderia ver numa posição mais elevada. E eu subo mais um degrau e eu chego então à plataforma. Aleluia. E vocês sabem o que é uma plataforma? Uma plataforma é uma construção de terra ou de madeira, onde se assenta uma artilharia. Então isso aqui foi construído de terra. É verdade que foi feito um acabamento. E no reino espiritual, aqui o Senhor Todo-Poderoso
traz os seus servos para acertar os alvos. E eu quero dizer, amados, que eu posso subir de nível, chegar na plataforma, mas eu posso continuar na mesma dimensão. E o Todo-Poderoso quer que a gente não suba só de nível. O que é subir de nível, espiritualmente falando? O nível da fé, o nível da esperança, o nível do amor, o nível de renúncia. Tudo isso são níveis que nós vamos galgando e nós vamos de acordo com a subida nesses níveis. Agora, o Senhor quer mais para nós. Ele quer que, além da gente subir de nível, a gente também entre numa nova dimensão. Porque o natural nosso é ver, é visualizar apenas na dimensão física, naquilo que os nossos olhos humanos nos permitem ver. Mas o Senhor quer muito mais para nós. Ele quer nos levar a uma posição que a gente suba de nível, chega até a plataforma, mas que a gente entre na dimensão espiritual. O que é isso? Uma determinada vez, eu não vou contar o testemunho todo, porque testemunho leva muito tempo. E eu tenho pouco tempo para ministrar para vocês. Então eu vou só resumir. Mas uma determinada vez, havia uma seca terrível, e meu pai veio até a mim e pediu que eu apresentasse uma solução para a situação que ele estava vivendo. Ele já tinha perdido algumas cabeças de gado. E eu disse a ele que eu iria lá, no final da semana, eu iria orar, e que eu estava crendo que Deus ia resolver. E eu fui, no final de semana, depois do meio-dia de sábado, e eu cheguei lá e eu disse, eu vim numa missão, meu pai. E eu falei com a minha mãe também. E eu sentei num degrau ali da frente da casa, e eu abri a Bíblia em Marcos 11, 23 e 24, e eu comecei a confessar aqueles versículos, porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir Deus falar pela palavra de Deus. E a proporção que você vai ouvindo a palavra de Deus, a sua fé vai aumentando. E, de repente, você é capaz de crer para ver o poder de Deus em operação. Mas eu só quero mostrar para vocês o que é entrar em outra dimensão. E depois de mais de uma hora ali confessando aqueles 2 versículos, de repente eu fecho os olhos. Eu tinha dito ao Senhor que eu só levantaria dali quando eu visse cair chuva sobre aquela palavra. Quando aquela página da Bíblia estivesse molhada pela chuva que eu acreditava que Deus ia enviar. E isso, o sol era causticante. E eu fechei os olhos e de repente eu vi chuva. Eu não imaginei chuva, gente. Eu vi a chuva no reino do Espírito. Eu entrei em outra dimensão. Foi uma visão fechada, porque tem uma visão aberta, é quando você vê de olhos abertos. Mas eu fechei os olhos e eu vi a chuva. E aquilo ali foi tão real, que eu disse assim, oh, a chuva já existe, a chuva está vindo, ela vai cair. E eu comecei a falar assim. E quando eu comecei a falar assim, eu vi dando aqueles toque-toque na Bíblia. E eu abri os olhos e começou a chover sobre a palavra de Deus. E assim que molhou aquela página da Bíblia, conforme eu disse, eu levantei e coloquei na varanda para secar. E ali eu fiquei glorificando ao Senhor. Mas eu não vou contar o testemunho todo, eu só queria mostrar para vocês o que é entrar numa nova dimensão. E é isso que o Senhor quer de nós. Sabe? O Senhor está nos preparando. Como flechas na sua aljava. O Senhor dos exércitos é o Senhor da igreja. E Ele está aqui, amados. E Ele está preparando cada um de nós como flechas
e colocando essas flechas na sua aljava, e Ele está contemplando para ver qual é o nosso estágio, se nós já estamos preparados, e pode ter certeza que na hora que Ele vê que nós estamos no nível e na dimensão que Ele quer, Ele vai pegar essa flecha que é eu, que é você, e Ele vai lançar dessa plataforma a outras plataformas. Aleluia! E Ele vai, aleluia, e Ele vai lançar você como flecha preparada na sua aljava a outras cidades, para que você leve esse avivamento que vocês estão começando a experimentar aqui. Vocês levem esse avivamento para outras cidades, você leva esse avivamento para outros estados, você leva esse avivamento para outras nações da terra. Aleluia! Oh, aleluia! Glória a Jesus! Glória a Deus! Aleluia! 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 Amém! Amém! Glória a Deus! Mas agora eu preciso alertar vocês de algo mais. Algo muito sério. E eu gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus em Hebreus, no capítulo 6, versículo 4 a 9. Aleluia. E aqui diz assim: porque aqueles que foram uma vez iluminados, saborearam o dom celestial, participaram dos dons do Espírito Santo, experimentaram a doçura da palavra de Deus e as maravilhas do mundo vindouro, e apesar disso, caíram na apostasia. É impossível que se renove outra vez para a penitência, visto que de sua parte crucificaram de novo o Filho de Deus e publicamente o escarneceram. Por enquanto a gente vai ficar até aqui, porque eu preciso explicar para vocês isso aqui. Aleluia. Então, amados, nós vemos aqui um grupo que eles foram iluminados. Ou seja, eles receberam a revelação, o entendimento da palavra de Deus. Eles compreenderam a palavra de Deus. Saborearam do dom espiritual. Qual é o dom espiritual? A palavra de Deus disse que pela fé nós somos salvos. É puro dom de Deus. Não vem das nossas obras para que ninguém se glorie. Então eles tiveram a experiência do novo nascimento. Receberam a salvação eterna em Cristo Jesus. Participaram dos dons do Espírito Santo. Então, esse mover que vocês têm visto aqui e ao longo da nossa caminhada, né, de cura, a manifestação dos dons espirituais, de revelação, de palavra de conhecimento, de discernimento dos espíritos, de profecia, tudo isso que vocês têm experimentado aqui. Então, esse grupo também experimentou, eles participaram do dom espiritual. E a palavra de Deus diz que só quem é nascido do Espírito, só quem tem o Espírito é que é filho de Deus. Então, prova aqui que eles nasceram de novo. E eles dizem, experimentar a doçura da palavra de Deus. É o que eu acabei de dizer para vocês. Eu peguei 2 versículos da Bíblia e comecei a confessar e disse ao Senhor, só vou sair daqui quando chover. O que eu precisava era de chuva. Então, quando chover sobre essa palavra. E eu experimentei a doçura dessa palavra. Eu pude ver essa palavra se tornar realidade, se materializar. Então, qualquer problema que você estiver enfrentando, se você pegar uma porção da palavra de Deus e começar a trazer diante de Deus, e aquela palavra é uma palavra que você pode usar para aquele problema que você está enfrentando, você pode ter certeza
que se você perseverar, aquela palavra de Deus vai se materializar. Porque esta palavra não é palavra de homem, não é uma história, é a palavra de Deus. E Deus vela por ela para se cumprir. Então, esse grupo aqui, aleluia, eles experimentaram a doçura da palavra de Deus. E as maravilhas do mundo vindouro. Então, eles tiveram visões de coisas que vão acontecer no futuro. Uma determinada vez, amados, eu tive uma visão. Uma visão assim, que eu vou dizer para vocês, chocante. E naquela visão, eu via um olho no céu. E aquele olho, ele tinha uns flashes, que eu não sei se vocês já viram essas lanternas, não sei se o nome é lanterna, que eles usam em filmagem. Eles têm um alcance de quilômetros. Aquela luz, aquele jato de luz, eu vi o pessoal filmando lá em Manaus, quando eu estava lá. E eu disse, meu Deus, como que essa luz pode ir a tantos quilômetros assim? Que absurdo é esse? Então, era assim, mais ou menos como aquilo ali. Então, eu vi aqueles flashes de luz descendo daquele olho, e varria toda a terra. E ele via, aquele olho via, e eu também via as pessoas todas nuas, e elas corriam para aqui, para ali, para acolá, e elas desesperadas, e elas entravam em buraco, e elas queriam se esconder, e elas queriam que as pedras caíssem sobre elas, uma coisa terrível. E eu sabia que eu estava tendo uma visão do final dos tempos. Então, a palavra está dizendo que esse grupo aqui também experimentou as maravilhas do mundo vindouro. Mas apesar disto, apostataram da fé. Depois de todas essas experiências, eles deixaram a fé. Não tinham mais fé em Deus. Apostataram da fé, negaram a fé. E a palavra de Deus diz que é impossível que essas pessoas se renovem outra vez para a penitência, visto que da sua parte crucificaram de novo o Filho de Deus e publicamente o escarneceram. Quando eu saí da Igreja Católica, e foi assim muito impactante para eles a minha saída, porque não era uma pessoa qualquer que estava saindo de lá. Era uma pessoa que participava ativamente de tudo que tinha na igreja. Eu tomava conta de 2 comunidades na roça, e ali eu levava a palavra, e entregava a Eucaristia, fazia meio mundo de coisa. Tudo que vocês imaginar lá dentro da Igreja Católica eu fui. E de repente eu comecei lendo aquela passagem que tem onde Jesus se encontra com aquela samaritana no poço. Isso eu ainda lá dentro da Igreja Católica. E quando ela perguntou onde se devia adorar, e Jesus então responde para ela, olha mulher, nem é nesse monte, nem é em Jerusalém. Vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque Deus é espírito e Ele procura tais adoradores. Aí quando eu li aquilo, eu comecei a pedir, Senhor, eu quero ser um desses adoradores. E arranca de mim aquilo que não te louva e não te agrada. E ali, na Igreja Católica mesmo, eu fui batizada no Espírito Santo. E depois do batismo no Espírito Santo, as verdades começavam a vir a mim, e eu não dava mais para ficar lá. E eu inclusive conversei, com o Frei na época. Eu disse, olha, o meu desejo, eu amo esse povo, o meu desejo era ficar aqui e passar essas verdades para eles. Porque para mim é muito duro conhecer essas verdades, sair e deixá-los na ignorância. Mas o Frei disse para mim, eu quero que você fique, mas falar essas verdades que você sabe, você não pode falá-las aqui dentro. Eu disse, então não dá para ficar.
Então eu saí. Então o que foi que eles fizeram? Eles conseguiram uma pessoa que, segundo eles, era um pastor, e essa pessoa voltou ao catolicismo, porque ela passou por dificuldade. Segundo o depoimento dele, eu ouvi na rádio, ele passou fome, e a filha dele disse que ia pedir a senhora deles lá para levar comida para eles, e queria que levasse também uma lata de marmelada. E passado pouco tempo, chega uma freira naquela casa e entrega uma cesta básica e em cima uma lata de marmelada. Aí surgiu a Nossa Senhora da Marmelada. Agora vocês imaginam que coisa terrível. Então, quando eu ouvi dizer que aquele homem era um pastor, e porque ele atravessou por essa crise aí, porque a Bíblia diz, gente, que a nossa fé é provada. Então, isso quer dizer que o crente pode passar por momentos difíceis, mas ele tem que estar firme no Senhor, porque ele sabe que a vitória vai vir. Pode não vir na hora que a gente quer, na hora que a gente está pedindo, mas ela vai vir. E aí, ele não fez isso, e ele retornou ao catolicismo. E ele, convidado pelas pessoas daí, foi dar o seu depoimento, que foi transmitido pela rádio. E eu estava em casa e fiquei ouvindo. E eu fiquei clamando a Deus por ele. Porque disseram que era um pastor, que ele foi um pastor. E aí, quando eu estava orando, eu tinha a nítida impressão que a minha oração não passava do teto. Aí eu disse assim, meu Deus, parece que tu não queres que eu ore por esse homem. Aí eu senti que devia abrir a Bíblia. Eu abri, assim, aleatoriamente, sem saber o que eu ia encontrar. E quando eu abri, caiu justamente nessa passagem. E quando eu li, eu disse, meu Deus, está dizendo que as pessoas que experimentaram tudo isso, e esse homem deve ter experimentado, porque, afinal de contas, ele era um pastor, e ainda assim, apostataram da fé, que é impossível que se renove para a penitência. Então, essa pessoa pecou contra o Espírito Santo de Deus. E quando a palavra de Deus diz, em Mateus 12, 22, 32, Marcos 13, 22, 30 e Lucas 11, 14, 26, fala que o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. Quando é que a pessoa peca contra o Espírito Santo? Quando é o Espírito Santo que está agindo, é o Espírito Santo que está operando o sobrenatural de Deus, e as pessoas atribuem isso ao inimigo. Ele está pecando contra o Espírito Santo de Deus. Foi isso que fizeram com Jesus, Ele estava operando ali os sinais, as maravilhas, e as pessoas disseram que ele estava fazendo aquilo por Beelzebul. Então, Jesus disse que para esses não tem perdão, porque crucificaram de novo o Filho de Deus e publicamente o escarneceram. Então, nós sabemos que tudo isso aqui, que essas pessoas, que esse grupo aqui de pessoas experimentaram, ou seja, ser iluminados, ter um entendimento aberto a respeito do reino de Deus, saborear o dom celestial, aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e receber a graça, o dom da salvação, o presente da salvação, participar do dom do Espírito, experimentar que a palavra de Deus funciona e ainda ter visões do mundo vindouro. E todas essas coisas, amados, elas são essenciais na vida de qualquer um que segue a Jesus. Mas isto só não é suficiente. É isso que eu quero dizer para vocês. Nós precisamos de todas essas experiências? Sim, precisamos dela. Todas elas. Mas, para que a gente não venha cair nesse absurdo que esses caíram, que outros têm caído na nossa época, nós precisamos
Como diz a palavra de Deus aqui no versículo 7. O terreno que recebe chuva frequentes e fornece ao agricultor boas searas é abençoado por Deus. O 8 diz: o que produz só espinhos e abrolhos é abandonado. Não demora que será amaldiçoado e acabará sendo incendiado. Então, eu quero dizer para vocês que, além de todas essas experiências que são essenciais, que são vitais, nós precisamos reter a água da chuva. E na palavra de Deus, quando fala de chuva, está falando do derramar do Espírito Santo de Deus. Eu quero dizer para vocês, amados, que aquela profecia de Joel 2 já está acontecendo hoje. E a palavra de Deus está nos mostrando. Joel 2 diz que ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Tem bênçãos, amados, que o Senhor derrama sobre todos. Assim como ele derrama a chuva, manda o sol sobre toda a terra e todos são beneficiados, assim também ele está derramando do seu Espírito sobre toda a carne. Uns estão aproveitando o derramar do Espírito. Esta terra boa, esse terreno bom, né? Que retém a água da chuva. E tem aqueles que não estão aproveitando. Eles estão desperdiçando o derramar do Espírito. É a terra ruim. É a terra que não consegue reter a água. E aí a água cai naquela terra e vai embora. Não tem terreno assim, que não retém água? No reino físico não tem? Tem ou não tem? Tem. Então, tudo na terra é um paralelo do que é no reino espiritual. Então, no reino espiritual também tem pessoas assim, que recebe o mover do Espírito, mas ele não consegue reter. Ele está desperdiçando a chuva do Espírito. Estão entendendo? Aleluia. E se nós, amados, quisermos adentrar aos portais da glória, nós precisamos aprender a interagir com o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos de comunhão com o Espírito Santo de Deus. E como é que a gente vai crescendo nesse relacionamento com o Espírito? Como é que o Espírito Santo fala conosco? No nosso interior. A palavra de Deus diz em Romanos 8,16, que o Espírito testifica em nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, é o testemunho interior. Então, quando a gente começa a entender isso e sabe que o Espírito está se movendo, nós precisamos estar ligados, precisamos estar atentos. E quando o Espírito der um impulso, o Espírito falar no nosso interior, é muito difícil, amado, ser uma voz audível. É muito difícil. Geralmente, é como se alguém falasse dentro de nós. Por exemplo, uma vez eu estava dirigindo e eu ia entrar numa curva. E eu vi aquela voz interior dizer assim: pare! Eu pisei no freio na hora. E parei e fiquei aguardando. Oh, meus irmãos, se eu tivesse entrado naquela curva, com certeza eu não estaria hoje falando com vocês. Porque veio um carro de lá com tanta velocidade, na contramão, e se eu tivesse entrado, a gente se chocava assim na hora e teria esbagaçado os dois carros e não ia ficar ninguém para contar a história. Então, vocês estão vendo? Então, a gente precisa conhecer isso e precisa começar a obedecer esses pequenos impulsos que o Espírito Santo de Deus está dando a cada um de nós. E se a gente aprender a seguir esses impulsos, então a gente vai aprendendo a interagir, a se relacionar com o Espírito Santo de Deus. E se queremos ser verdadeiros adoradores, não conseguiríamos sem a ajuda do Espírito Santo de Deus.
Porque só o Espírito Santo de Deus é que conhece a mente de Deus. Porque Ele é Deus. E só Ele pode nos direcionar a uma perfeita adoração. A uma adoração que agrade ao Senhor. E o Espírito Santo de Deus e Jesus, eles têm tanta vontade, tanto desejo que a gente consiga entrar nesse novo nível, nessa nova dimensão, e para que a gente possa ter esse relacionamento com o Espírito Santo e a gente possa desfrutar daquilo que Jesus comprou para nós naquela cruz do Calvário. Mas a gente precisa interagir com o Espírito Santo de Deus. A nova aliança, amados, é o ministério do Espírito Santo. Os primeiros discípulos de Jesus, os apóstolos, né, que se tornaram apóstolos, eles conseguiam, sem nenhum desses aparatos que nós temos, sem Bíblia, sem pastor, ter mais crente fiel do que nós hoje, com todo esse aparato que nós temos. Segundo as estatísticas, para cada crente dentro da igreja, existe um desviado fora. E isso é triste, muito triste, né? Então, como que os primeiros discípulos, sem televisão, sem internet, sem nenhuma aparelhagem de som, sem nada disso, eles conseguiram isso? Porque eles deram importância ao Espírito Santo de Deus. E isso é que a gente precisa fazer hoje. Então, o que era que eles faziam? Chegavam e anunciavam o Evangelho do Reino. As pessoas acreditavam, as pessoas aceitavam, e logo em seguida ele batizava as pessoas nas águas e oravam para que elas fossem cheias do Espírito Santo de Deus. E diz: agora vocês vão edificar a fé de vocês orando em línguas. E aquelas pessoas não tinham outra opção. Então eles iam edificar orando em línguas o tempo todo. E logo eles eram usados nos dons espirituais, porque a mente deles estava toda voltada para Jesus. Eles achavam que Jesus ia voltar logo. E com isso, eles não pensavam em outra coisa. E eles se edificavam. E eles oravam. E eles, quando eles se reuniam, a palavra de Deus diz assim, que uns tenham salmo, que outros tenham profecias, que alguém já vá com alguma coisa. Então, no momento particular deles, o Senhor já dava uma palavra para eles. E quando eles chegavam na igreja, quer dizer, no local onde eles se reuniam, que podia ser uma casa, podia ser debaixo de uma árvore, podia ser em qualquer lugar, eles já chegavam pegando fogo, gente. E ali os outros também estavam pegando fogo. E aí era uma fogueira só. Ai, ai. O fogo tomava conta, o fogo do Espírito tomava conta daquelas pessoas. E aí um profetizava para o outro, e um tinha visão, o outro tinha revelação, e se tinha alguém doente, o outro já era usado por Deus para orar, e aquela pessoa ser curada. E assim todos os dons do Espírito estavam em operação naquelas reuniões. E é isso que o Senhor quer para nós hoje. E em nome de Jesus, nós vamos ver isso aqui nesse local. Em nome de Jesus. Para a honra e glória do nome do Senhor. Então, assim como os primeiros discípulos ensinaram àqueles que iam se convertendo, que o único meio deles permanecerem firmes no Senhor, eles não serem como esse grupo que está descrito aqui em Hebreus capítulo 6, versículo 4, até o versículo 6. Depois vocês meditem nisso em casa, pelo amor de Jesus Cristo, que isso é muito importante. Então, eles se edificavam no Espírito. E a palavra de Deus diz aqui no versículo 9: e de vós, irmãos, esperamos coisas melhores.
Então as coisas melhores era justamente que eles fossem essa terra boa que retinha a água da chuva, retinha o mover do Espírito. Amém? E o Senhor espera isso de cada um de nós aqui, amados. Em nome de Jesus. Você quer ser essa flecha na aljava de Deus para Ele lançar para onde Ele quiser? Então aprenda a interagir com o Espírito Santo de Deus. Amém? Então, nós queremos, vocês já ouviram isso aqui, e eu quero repetir. O Espírito Santo é uma pessoa. Toda pessoa tem que ter vontade, razão e sentimentos. A Bíblia fala em 1 Coríntios 12, 11, que ele distribui os dons como ele quer, como lhe apraz. Então, ele tem vontade. A Bíblia fala que só o Espírito Santo conhece, né, a mente de Deus. Então, fala que Deus tem mente. Então, o Espírito Santo é Deus. Então, ele tem mente, né? E fala, não entristeçais o Espírito Santo de Deus com o qual está selado para o dia da redenção. Então ele se entristece, então ele tem sentimentos. Então o Espírito Santo de Deus é uma pessoa. Então se relacione com ele como uma pessoa. Aleluia. Então, amados, a gente precisa estar consciente da forma que Deus fala conosco. A palavra de Deus também diz, em Provérbios 6, 27, o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Então, na verdade, o Espírito Santo fala ao nosso espírito, que por sua vez transmite a nossa mente, e a gente pode expressar aquilo que o Espírito está falando. Amém? Esses dias aqui nós temos experimentado coisas fabulosas, coisas tremendas, e tudo tem sido assim direcionado pelo Espírito de Deus. E às vezes eu dou até risada, porque Ele me direciona, fala no meu interior para fazer determinadas coisas, e eu fico questionando, meu Deus, é tu, não é? E eu fico naquela, e às vezes eu dou um passo, e às vezes a gente quer ver acontecer do jeito que a gente quer, mas não vai acontecer do jeito que a gente quer, vai acontecer do jeito de Deus. Nós somos apenas instrumentos. E por conta disso, a gente recua. Mas Deus é tão maravilhoso que usou o pastor para dizer o que estava acontecendo no Reino do Espírito. Deus deu uma visão a ele do que estava acontecendo. Aí isso me animou para as próximas, porque o Espírito já tinha falado, diga isso a fulano, diga aquilo a Beltrano. Aí eu digo, glória a Deus, agora eu vou falar. Porque se é o Espírito que está mandando, então eu não vou mais reter. E o Senhor se moveu de uma forma maravilhosa, né? Tremenda. Aleluia. Ô amado, sabe qual é o problema? É que nós vivemos mais em função do espetacular. Não é verdade? A gente quer ver Deus operando e curando e aquela coisa toda. E queremos ver Deus se mover do jeito que a gente quer ver. E infelizmente a gente não para observar a maneira simples de Deus operar. E para vocês terem ideia, no início também foi assim. Por exemplo, quando Jesus esteve aqui, ele chega lá no tanque de Betesda. Quantas pessoas doentes tinha naquele lugar? Muitas, mas as pessoas não deram importância para a chegada de Jesus naquele lugar. Por que eles não deram importância? Porque eles queriam que fosse uma coisa espetacular. Eles estavam esperando uma coisa espetacular. E qual era a coisa espetacular que eles estavam esperando? Eles estavam esperando que um anjo baixasse, movesse as águas, e eles então desceriam naquelas águas e seria curado. Então, aquele povo todo, gente, estava de olho na água, nem viu Jesus chegar ali e curar um paralítico de 38 anos, que estava ali naquele tanque. Por quê? Porque como a maioria de nós estão querendo o espetacular. E não somos capazes de ver
o mover de Deus de uma forma simples, nas pequenas coisas. É por isso que a gente tem perdido de desfrutar mais de Deus. Então, Deus tem uma maneira de se mover que é simples. Em Atos 10:11, diz que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia coisas extraordinárias. Se tem o extraordinário, amado, é porque tem o ordinário, né? O ordinário é a maneira corriqueira, normal, de Deus operar. E o extraordinário é de vez em quando. Entendem? Agora, como é que a gente vai experimentar essa maneira natural de Deus? Interagindo com o Espírito Santo, ouvindo aquela voz interior e obedecendo. Vai começar por aí. Só para vocês terem ideia, uma vez o pastor Luciano Subirá, ele disse que ele buscando de Deus sobre avivamento, né? Tem muitos pastores e apóstolos no Brasil inteiro, e nós também, todo mundo pede, né? O avivamento. E o Espírito Santo de Deus falou com ele assim: quem está impedindo o grande avivamento do Espírito Santo são vocês. Não é o inimigo. Enquanto vocês não obedecerem ao impulso interior dado pelo Espírito Santo, não pode clamar por experiências maiores. Se vocês não estão sendo fiel no pouco, como serão num grande derramar do Espírito, gente? Então, eu estou elevando a voz para ver se essas palavras, pelo poder de Deus, ficam dentro do coração de vocês. Porque isso é vital para as nossas vidas, gente. Em nome de Jesus. Espírito Santo, é tu, Espírito Santo, opera. Tiago 4:5. A palavra de Deus diz que quando começamos a flertar com o mundo, o Espírito Santo entristece, porque ele sabe que está nos perdendo. E se nós aprendermos a interagir aos pequenos impulsos do Espírito, podemos ter certeza que vamos crescer nesse relacionamento e vamos experimentar coisas maiores. Amém? E assim eu cumpri o meu propósito, ou de Deus em mim. Quero transmitir essa palavra e eu encerro pedindo ao Espírito Santo de Deus, implanta essas verdades em cada mente e cada coração. Em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos. Aleluias. Quantos entenderam essa palavra? O Espírito de Deus é isso aí, irmãos. Faz isso aí. Então você quer ser usado por Deus? Quer ou não quer? Quer que Deus se use ou não? E porque Deus fala com você e você não acredita? Não é verdade? Deus fala com você e você diz assim: será que é Deus? Então você não acredita. Eu nunca disse assim, irmãos. Eu nunca recebi um impulso no meu interior. Deus é testemunha. Eu dizer assim: será que Deus está falando comigo? Eu tenho certeza quando Deus fala comigo. Tenho convicção. E quando Ele fala, eu libero. E quando eu libero com certeza que Deus está falando. Então você não vai dizer mais isso assim: será que é Deus? Não, você vai ter certeza. Sabe por quê? Porque você sabe a fonte que fala com você. Sabe ou não sabe quem é a fonte? Você sabe ou não sabe de onde é que vem essa voz? Nesse lugar, só quem pode falar é Deus. Você é o templo do Espírito Santo. Aí não tem lugar para outra voz. Você tem que acreditar nisso. Você é o templo do Espírito Santo. E só Deus pode falar em você. Porque você só vai dar lugar para Ele, para Deus. Somente o Senhor. Somente o Senhor. Entendeu?
irmãos. E essa palavra ela veio como uma aljava. Quando eu disse você é a flecha, eu gritei sou eu. Eu não sei se vocês entendem, mas disse que vai aqui, vai na ação, diga sou eu, não tem outro não, sou eu mesmo, eu aqui. E Deus vai me usar sim. Deus vai me usar. Eu acredito que Deus vai me usar. Deus só usa os metidos. Pode ter certeza. Quando eu grito, Deus usa os metidos mesmo. Aqueles que gritam, sou eu e vem para frente. E aqueles que têm fome mesmo, aqueles que têm sede mesmo, aqueles que abrem a boca mesmo e dizem, aqui estou eu. Me usa. Os que ficam quietinhos com medo não, mas aqueles que abrem a boca e gritam, sou eu, Senhor. E eu não estou ligando para ninguém não estou ligando para ninguém nesse lugar. Sou eu mesmo que tu vai usar. Sou eu mesmo, eu sou essa flecha que está sendo preparada. Aleluia. Irmão, eu queria uma palavra profética. Nós somos a flecha que está sendo preparada. Quando falou nós somos a flecha que está sendo preparada, muitos de vocês deram risada, porque não acreditaram. Você é a flecha que está sendo preparada. Muitos começaram a sorrir. Mas outros gritaram, estou aqui, Senhor, sou eu estou aqui, tu vai me usar. E Deus vai usar, irmãos. Amém? Deus vai tomar você, vai usar você, vai levar você em lugares altos. Isso aqui foi soberano, você subindo de nível, chegando num local, né? Numa plataforma e vendo, né? E a irmã ela disse que Deus não usa ela nesse lugar. É que não usa, irmão. Só usa lá. Deus é Deus, irmãos. Amém? Agora Deus quer encontrar corações famintos, corações que têm a fome, pessoas que têm a sede, pessoas que estão famintas por Ele. Amém? Que sentem sede por Ele. Pessoas que largam tudo por Ele. Tudo pelo Senhor. Quando você larga tudo por Deus, meu irmão, Deus te encontra. E a unção de Deus invade o teu coração, toma você. E vai existir algo diferente nas nossas vidas. Amém? Nós estamos durante esses 7 dias, irmãos, esses 7 dias são 7 dias proféticos. 7 dias em que você está ouvindo os céus. Aleluias. Você está ouvindo os céus. Eu estou ouvindo os céus todo dia. Cada pessoa que ministra aqui, eu ouço o céu. Cada pessoa que fala comigo, cada oração, cada adoração, cada manhã, os céus falam conosco. Cada noite os céus têm falado conosco nesses dias. Amém? O pessoal que vai para o monte tem ouvido os céus. Tem um pessoal, irmão, adorando a Deus aqui de manhã, adorando a Deus na tarde e adorando a Deus na noite. Eles decidiram ir para o monte adorar o Senhor lá. E lá Deus também tem feito coisas assim extraordinárias na vida dessas pessoas. Eu sei que Deus quer nos usar. Amém? Quer me usar, quer te usar, quer usar as nossas vidas assim poderosamente. Poderosamente. Vamos nos colocar de pé.